Deus presenteie a mulher com a sua história. Conta para essas mulheres como você estava antes de olhar para suas relações com a sua mãe, para tudo que aconteceu, de fazer esse resgate interno. Como é que era antes? Eu sempre tive um relacionamento assim, meio, um pouco mais distante da minha mãe, sempre fui mais meu pai, né? Mas depois que eu fiz o resgate, eu comecei a ver as coisas de outra forma e isso ressoava muito na minha relação, nos meus relacionamentos amorosos, né? E assim, aparentemente parecia que sempre estava concorrendo, competindo com o marido, com o namorado e coisa e tal. E com o resgate eu comecei a entender muitas coisas e a entender que isso foi plantado em mim, né? Eu precisava ressignificar isso. E com o resgate do feminino, com a Fran, com esse grupo fantástico que eu admiro e sou muito grata, eu consegui consegui essa transformação. Mas a minha maior transformação é que eu perdi a minha filha, né? Minha filha faleceu, vai fazer 3 anos agora em janeiro, e com um câncer. Foi uma luta assim, muito árdua, muito difícil. Eu aprendi muito, sofri muito. Eu uso uma comparação que quando eu estava passando por tudo isso e depois quando ela faleceu, aparentemente eu me senti em carne viva. Mas as coisas a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai convivendo, e Deus é muito bom também, a gente consegue ressignificar. Essa palavra ela é muito forte para mim, ressignificar, é isso que eu venho fazendo desde então. E assim, o que o resgate do feminino trouxe para mim? Eu até falei para a Fran, logo que a gente começou, no dia que eu fiz a minha constelação, eu disse para ela que eu tinha bem resolvido comigo a morte da minha filha, né? E na constelação ela me mostrou que não, eu entendi que não, porque eu ainda não tinha interpretado e aceitado o que a doença significou nesse processo inteiro. A doença, né? O câncer, o abandono que eu tive comigo. Então, todas as vezes que a gente acaba se abandonando, a doença, na minha família, a doença aparecia por parte da minha mãe. A minha avó perdeu filhos todas as vezes, porque ela teve muitos filhos, eles tiveram 10 filhos, né? E ela perdeu 3 filhos nesse período, assim, e ela sempre foi, naquela época era muito mais, né? A minha avó era mãe, ela cuidava de tudo e acabou se abandonando. Eu também, eu fui cantora, eu sou professora, eu era locutora de rádio, e quando eu fui mãe, quando eu tive a Sâmia, eu me abandonei, eu parei com tudo e fui ser mãe da Sâmia. E com isso eu adoeci também, eu engordei muito, eu não era feliz, gente. Infelizmente eu tenho que assumir, a minha filha era a minha vida, ela era tudo para mim. E eu não me arrependo de nada que eu fiz em relação a ela, mas eu não era feliz, porque eu havia me abandonado. A Silvana mulher, a Silvana namorada, esposa, eu era mãe e professora. E isso trouxe muitas coisas de resultados. E quando a minha filha adoeceu, aí sim que eu me abandonei de vez, porque aí era ela, e aí né, não trabalhei mais, eu fiquei só em função de cuidar dela, e nesse período todo, só para vocês entenderem, quando eu engravidei dela, eu pesava 75 quilos. Quando a Sâmia faleceu, eu estava com 102 quilos, e um ano depois do falecimento dela, eu estava com 115 quilos. Então, isso é abandono total, né? Isso é uma autossabotação muito grande. Mas, entendendo tudo o que aconteceu, e eu vou dizer, depois que eu fiz a constelação com a Fran, depois de todo esse resgate feminino, depois de eu entender qual é o meu papel enquanto mulher, qual é o meu papel enquanto ser humano, e o que tudo isso significou na minha vida. Essa passagem da minha filha pela minha vida, ela me escolheu, né? E eu aprendi muito com tudo isso. As pessoas, assim, eu até falei para algumas pessoas, até converso bastante com a Miriam, pessoas às vezes me questionam, nossa, você perdeu sua filha e você tá tão bem. Mas não é isso. A minha dor, ela vai ser eterna. Essa saudade é eterna. O que eu fiz foi ressignificar tudo isso. Entender
para quê de tudo isso, né? E a questão da minha sogra, que é muito, foi o que mais me incomodava, porque daí eu não tinha um relacionamento inteiro com meu marido, porque ele é filho único, né? E a minha sogra, quando a minha filha adoeceu, ela se afastou, ela simplesmente nos abandonou. Ela estava ali, mas não estava. Só pensava em bens materiais, ela só pensava que aquela doença da Sammy era tipo uma gripe, que logo ia passar, que não era nada, que era muita coisa que eu estava fazendo tempestade, coisa e tal. Enfim, foi muito difícil e eu tive assim, depois que a minha filha faleceu, eu fiquei 2 anos e 6 meses sem trocar uma palavra e nem vê-la. Meu marido ia lá, conversava com ela e fazia o que tinha que ser feito, papel de filho, né? Mas eu não consegui, porque eu não conseguia perdoar ela por essa situação. Ela amava a minha filha, eu sei, e ela fez, assim, muito pela minha filha, mas ela adoeceu, ela, sei lá, apagou. Né? Não, ela só pensava na casa, só pensava no carro, só pensava em dinheiro, e isso me magoou muito, porque, meu Deus, a minha filha era tudo para mim, era a única neta dela, então eu não aceitava isso. Eu tive, assim, altos embates com meu marido por causa disso, porque é mãe dele, né, ele defendia, é minha mãe, independente dela ser o que ela é minha mãe. E com o resgate, a Fran e todo esse conteúdo me ajudou a entender que a minha sogra e a maioria das pessoas, elas reagem à dor de acordo com aquilo que elas têm dentro de si. Aí, com tudo isso, enxergando desta ótica, e a Fran me mostrando várias situações e entendendo que nós somos reflexos mesmo das coisas que nos acontecem na nossa vida, principalmente na nossa infância, né, Fran? O que eu quero dizer para vocês de tudo isso? Que foi muito difícil, foi muito sofrido para mim a perca da minha filha. Ela, assim, era tudo para mim. Eu achava que eu tinha ressignificado, mas até então eu não tinha entendido qual era o papel da doença, né, desse câncer nessa nossa história. E eu consegui ressignificar isso e entender que todas as vezes que a gente se abandona, na minha família, que a gente acaba se anulando por alguma situação, a doença vem. Ela aparece. Ai, mulher, que força que você traz. Eu tô aqui mega emocionada, segurando a onda, né, para realmente poder trazer para essas mulheres a importância do que você está trazendo. São muitas coisas, né? A repetição do padrão de dor é uma coisa muito forte. Então, sua avó já perdeu os filhos. Gente, por lealdade, né? Não é consciente, é inconsciente, a gente repete a história, né? Então, Silvana perdeu a filha, é uma forma de ela se sentir igual à avó, pertencer à avó, né? Então, assim, vó, eu sei da dor que você carrega, eu também carrego. Então, se a gente não olha isso, gente, isso fica um turbilhão, engordando mesmo, porque toda essa dor fica lá dentro do nosso campo emocional, físico, energético, né? Então, quando ela pôde olhar para essa questão, que já era uma questão recorrente dentro do sistema, também já, opa, peraí, deixa eu sair um pouco só da minha dor e olhar para a dor dos outros, porque quando a gente faz isso, além de a gente despertar compaixão, gente, que é um sentimento que é o que a Silvana despertou pela sogra, né? Ao invés daquela raiva que ela tinha, não que deixou de existir, porque, poxa, né, abandonou, mas ficou compreensível, trouxe uma compaixão pela história. Poxa, eu nem posso exigir isso da minha história, da minha sogra, porque é entendível que quando tem um momento de dor, a pessoa foge, né? É entendível. Aceitável é mais fácil, gente, quando a gente diz sim para a realidade, ao invés de ficar brigando. Não, porque eu não admito mesmo assim. Peraí. E a dor dessa mulher? Vamos respeitar a nossa e vamos respeitar a dor dos outros, né? Então você trouxe isso em ressonância do sistema do teu companheiro, do teu esposo, pai da sua filha, que tem tudo a ver com o teu campo familiar, né? As doenças quando há abandono,
A doença, ela até é uma forma de ser vista mesmo, gente. Não é por mal, não é porque são pessoas ruins que fazem isso. É inconsciente. A gente fica doente para ser visto, né? Para ganhar o cuidado e tudo mais. Então foi incrível, assim, quando a Silvana trouxe esse entendimento que toda vez que a gente se abandona, a gente paga um preço alto por isso, o preço da doença. Quando ela vê isso, gente, rompe o padrão. Ela dá um lugar, ela coloca em ordem esse amor, essa lealdade que está em desordem a ponto de ferir, machucar e até matar. E depois disso, Fran, parece que foi assim, como desenrolar um novelo. Não tinha cor na tua vida, tava pesado, tava triste. Eu lembro que a sensação que eu tinha quando tu chegou era que tu tava uma morta-viva. Tipo, eu tô viva, mas dentro eu tô morta também. Ainda não fizeram, ou vão fazer, ou estão fazendo o resgate do feminino e a constelação com a Fran, porque assim, essa mulher é fantástica. Eu sou assim muito fã dela. Não estou falando isso para fazer propaganda, não. É que quando a pessoa é do bem, quando a pessoa ressignifica a própria vida para depois ajudar os outros a ressignificarem, eu admiro você demais e peço assim que para quem esteja assistindo, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Só a morte que não. Né? Quando a gente sabe que, infelizmente, a Fran coloca isso e é verdade. Eu insistia em dizer o tempo inteiro, a minha filha era a minha vida. E se a minha filha morreu, a minha vida acabou. Era isso mesmo que eu dizia. Hoje, né? Hoje, eu entendo que ela passou pela minha vida, ela trouxe para mim aprendizados que eu nunca teria se não fosse daquela forma, dolorosa, mas que a minha vida sou eu preciso seguir a minha vida, porque eu ainda tenho muito o que fazer, e o que cumprir, e o que mudar, e o que transformar, para que de repente lá no futuro um dia a gente possa se encontrar. E é só fazendo o bem, é só ajudando, transformando, buscando mudança, que a gente pode fazer isso. E eu consegui, e estou conseguindo fazer isso com a minha vida. O meu casamento estava prestes a acabar. Imagina, eu não conversava com a mãe nem com ninguém da família dele, né? Eu estava bem com aquilo, por quê? Mas eu tenho, isso que hoje eu consigo fazer a diferença, Fran. Que eu dizia assim para as minhas amigas na escola, é uma paz não ter contato com aquelas pessoas. Mas só de eu pensar nisso, aquilo já me fazia mal, né? Então, assim, a raiva, esse ódio, essa vingança, é um veneno que a gente dá para o outro, mas que mata a gente, né? Acaba matando a gente. E era isso que estava acontecendo comigo. Então, as coisas começaram a melhorar em todos os sentidos. Sentidos financeiros, no sentido relacional. Sim, sim. Então, assim, eu me emociono porque a mudança está em você. A mudança não está no outro. A gente não pode esperar que a mudança viesse, no meu caso, da minha sogra. Eu tinha que me transformar. Eu tinha que me ver, me enxergar, para poder entender o que estava acontecendo e até ajudá-la, porque hoje ela está bem feliz, ela está bem diferente. E só o resgate do feminino já me deu esse pontapé total. Imagine se eu fizesse o resto, né? Ai, mulher do céu, eu tô aqui com meu coração, meu Deus, emocionadíssima. Gente, isso que a Silvana traz, assim, é um processo, né? Muita gente, Silvana, chega e fala assim, eu quero a constelação. Eu sou fã da constelação, né? Sou suspeita a falar, amo a constelação, mas não é só a constelação, é um caminho, gente, né? Quanta coisa a Silvana trouxe agora, às vezes é difícil de entender, mas aí você vai né, resgatando, fazendo esse caminho, sabendo o próximo passo, porque esse que é o problema. A maioria das pessoas não continua na transformação, porque aí vê a dor, faz. Como é que eu vou dar conta disso? Beleza, eu vi que repetiu. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, esse caminho, esse resgate, ele vai te ajudando
a colocar em ordem tudo isso, junto com as constelações dessas mulheres que estão, né, disponibilizadas para vocês e tudo mais. Então, assim, ó, é um conjunto de coisas. Eu acho que eu até te cortei de tão empolgada que eu fiquei, se eu contar que você não viu o seu marido, né? E eu sei que andou mudando Não. umas coisinhas aí. Sim, mudaram muitas coisas, muitas coisas. Eu não enxergava ele como homem, né? Na verdade, eu fazia o papel de homem. Era eu que decidia tudo, era do meu jeito sempre, e eu achava que isso era poder, e não é poder. Né? O poder do feminino é exatamente o contrário disso. Sim. Não é você ser, às vezes as pessoas pensam assim, é ser submissa. Não, não é isso. É ser parceira, é ver o outro, é se ver, né? Se enxergar e estar no seu lugar e ver e dar lugar ao outro. Que na minha situação, eu tive muitos relacionamentos conturbadíssimos a minha vida inteira, por esse motivo. E com esse meu marido, né, a gente teve todas essas situações, nós perdemos a nossa única filha, eu tive esses problemas com a mãe dele e a gente permaneceu juntos desta forma mesmo. E, de repente, eu dou esse up, busco essa transformação interna e externa e consigo trazer ele também. Ai, gente. Então, assim, hoje reina a paz. Isso é muito importante.